Fala aí, galera, Flash Score, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse pré-jogo. É um esquenta dessa rodada de número 33, porque o Campeonato Brasileiro tá como a gente gosta, com muita emoção. E eu peço o seu like, deixa essa mãozinha que tá aqui embaixo, ó, carimba ela aí pra gente, dá aquela moral, comenta, dá os seus palpites aqui para essa 33ª rodada. Tem grandes clássicos e vamos tratar de um deles. Claro, compartilha com os amigos e se inscreve no nosso canal. E hoje comigo, ele, o homem dos números, Edu Gerac. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo. Olá, Fábio. Mais um prazer enorme falar com você, com toda a nossa audiência da Flash Score. E, por exemplo, agora temos um jogo importantíssimo, né, nessa 33ª rodada, como você disse. O Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã. E claro que quando a tabela saiu lá no começo, né, Fábio, muita gente achava que essa aí seria com certeza uma das grandes finais, assim, dos pontos corridos, né? Verdade. E parece que vai ser, né? Porque agora o Botafogo, infelizmente, para a torcida botafoguense, está declinando, né? Então temos um campeonato em aberto. Até porque o Palmeiras vem de 5 vitórias consecutivas. Nenhum time nas últimas 5 rodadas venceu todos os jogos. Somente o Palmeiras do Abel Ferreira e do Hendrick. E temos campeonato, hein, Edu? Não, exatamente, né? A classificação aí dá para a gente perceber bem como agora está tudo em aberto. É verdade que nem todos os times têm o mesmo número de jogos, né? Mas como você disse, ó, o Palmeiras só tem verdinho ali, né? Tudo VVV de vitória nesses últimos 5 jogos. E no lado do Flamengo, o Flamengo que está na sexta posição, esses 5 últimos jogos do Mengão são os 5 jogos do Tite já no comando do time, né? Tivemos aí 3 vitórias e 2 derrotas. O Tite, que nesse recorte de 5 jogos, está conseguindo fazer com que a defesa do Flamengo tome menos gols. Isso é uma coisa importante. O Flamengo, se vence amanhã, obviamente está na disputa pelo título, né? A gente pode ver aí em termos de gols tomados e gols sofridos, né? O time do Palmeiras, ele é o primeiro colocado no ranking de gols feitos no campeonato, somando aí os 2 turnos, enquanto o Flamengo, melhor dizendo, está na quarta colocação. Em termos de gols tomados, o Palmeiras também tem uma das melhores defesas da competição, é apenas a quarta defesa menos vazada do campeonato. O Flamengo aí sim, e esse é um trabalho que o Tite já está tentando fazer, o Flamengo hoje está na nona colocação. Se a gente for fazer um ranking de gols sofridos, o Flamengo está lá na nona colocação. Então, mas eu repito, né, nesses últimos 5 recortes com o Tite à frente do time, esse número de gols tomados do Flamengo já está diminuindo em relação à média do campeonato. E lembrando também, Fábio, que os dois times, em termos de posse de bola e de passes, também estão lá no alto desses rankings, né? Se a gente for fazer, obviamente, os 2 rankings, por exemplo, em termos de posse de bola, o São Paulo é o primeiro colocado, aí o Flamengo aparece na terceira colocação e o Palmeiras está na quarta colocação, com um pouco mais ali de entre 50% e 55% de posse de bola, ou seja, para arredondar melhor, né? O que a gente pode esperar desse jogo entre Flamengo e Palmeiras? Sem dúvida alguma vai ser um jogo onde os dois times vão querer demais ter a bola, né? O Palmeiras, em termos de finalização, em termos de fazer gols, tem feito muitos gols, né, nos últimos jogos. Teve a goleada de 5-0 sobre o São Paulo, teve a virada espetacular sobre o Botafogo, onde ele fez, é verdade que tomou 3, mas fez 4, né? Então, assim, tudo indica que teremos aí um Palmeiras um pouco mais insinuante, um Palmeiras um pouco mais para cima do Flamengo, mas o Flamengo nessa era Tite, né? Tudo bem que ainda é um recorte pequeno, tentando aí neutralizar o Palmeiras e obviamente indo para cima também para tentar ganhar o jogo, né? Eu estarei no Maracanã e vamos acompanhar todas as emoções no nosso site, flashscore.com.br, no nosso aplicativo. E esses jogos que você citou, Edu, eu fiz o Palmeiras e São Paulo, o atropelo no Allianz Parque. O São Paulo vinha naquele efeito pós-Copa do Brasil e tal. Tudo bem que ninguém quer perder de 5-0, mas o Palmeiras foi um Palmeiras incansável. E contra o Botafogo, foi um Palmeiras muito inteligente, porque o Botafogo sentou na vantagem do 3-0 no primeiro tempo. E o Abel Ferreira não mudou ninguém. Isso que chamou muita atenção, Edu, no jogo. Porque o Abel foi com o mesmo time para o segundo tempo, mudou peças de posição, e aí o Palmeiras, com o menino Hendrick, de 17 anos, dá a bola em mim que eu resolvo, resolveu e virou
na reta final de partida para 4 a É, 3 e vem como candidato ao título realmente. não, exatamente. O Palmeiras, na verdade, ele conseguiu. O Abel, na verdade, conseguiu reprogramar o mental do Palmeiras, né? O Everton, logo depois do jogo, disse isso, né? Naquela entrevista ainda no campo, no pós-jogo, dizendo que o Abel chegou no intervalo e falou assim: olha, primeiro tempo vocês já perderam, esquece ele. Agora temos que ganhar o segundo. Se for de 1-0, se for de 2-0, tudo bem, mas eles ganharam de 4-0 no caso, né? E acabaram É. ganhando o jogo, inclusive. E aí botou o Palmeiras dentro da competição, né? Há quem diga que o Botafogo tá rateando na reta final, e você tem um livro aí, eu também tenho aqui na minha estante do Guardiola, em que ele diz que um campeonato de pontos corridos você ganha no início e no final. A oscilação pode acontecer e deve acontecer no meio. O Botafogo está oscilando no final e o Palmeiras está crescendo justamente no final, assim como o Bragantino também, mas amanhã é certeza de um grande jogo. E detalhe, hein? Sem Bruno Henrique, que está suspenso porque ele foi expulso contra o Fortaleza, tinha tomado terceiro amarelo, então ele cumpre o segundo jogo, aliás, contra o Santos, cumpriu contra o Fortaleza, e agora ele cumpre contra o Palmeiras, que para o Palmeiras, para os laterais, é uma boa não ter o Bruno Henrique pela frente, né? Não, exatamente. E no caso do Botafogo, né, só fazendo um parênteses rápido aqui, apesar de estamos falando de Flamengo e Palmeiras, o Botafogo, assim, não dá para ser campeão com essa discrepância, como você bem mesmo citou, né, Fábio? Porque, assim, o primeiro turno foi realmente um aproveitamento gigantesco. Só que agora, o aproveitamento do Botafogo é de time rebaixado. Então, assim, não dá para ser campeão jogando um turno só, pelo menos. Pelo menos isso nunca aconteceu na história dos pontos corridos. Não sei se o Botafogo vai conseguir quebrar essa sina, mas é óbvio que ainda temos campeonatos pela frente. O Botafogo ainda é um dos líderes e tem tudo, quem sabe, aí para tentar, pelo menos, disputar o campeonato até o fim. Uma outra coisa interessante Sim, sobre ainda Flamengo e Palmeiras é que o Palmeiras é um bom time visitante, né? Se temos outros times na Copa, o São Paulo, por exemplo, que ainda não ganhou fora do Morumbi, o Palmeiras não. O Palmeiras jogando fora, né? Você vê, em 16 jogos ele tem 6 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas, né? Enquanto o Flamengo jogando em casa, de 14 jogos, tem 7 vitórias, que também é 50% ali, não é um aproveitamento assim tão gigantesco. Então, mais um ingrediente aí que pode pesar no jogo desta quarta-feira à noite no Maracanã, Fábio. o Flamengo sempre fez da sua casa, o Maracanã, um fator, um diferencial, né? Os times que vinham ao Rio de Janeiro tinham muita dificuldade, mas esse Flamengo não é esse do Tite, é o do Sampaoli, que oscilou demais, né? E cada dia era uma escalação. Talvez o Tite, nesse recorte que você bem destacou, tenha esse equilíbrio porque tenha conseguido encontrar uma formação e vai passando confiança aos jogadores. Perde por suspensão, perdeu o Gerson, perdeu o Bruno Henrique, mas não vai mexendo toda a rodada. O Sampaoli, todo jogo era uma escalação diferente e os caras eram surpreendidos e talvez explique o baixo rendimento do Flamengo, principalmente em casa, quando ele sempre foi muito forte. É, exatamente, né? O Tite, por exemplo, jogando já com o Flamengo, perdeu para o Santos, né? Em casa. Foi um Sim. resultado até certo ponto surpreendente, mas fora isso, perdeu aquela outra para o Grêmio, né? Mas foi fora de casa, de virada. Mas enfim, realmente, vamos ver se o Tite ele tem essa característica, né? Os times, você pode gostar, pode não gostar, mas os times dirigidos pelo Tite têm muito mais equilíbrio entre o ataque e a defesa e vamos ver se isso acontece de novo contra o Palmeiras. A verdade é uma só, vai ser um jogão e é uma já Claro. dessas finais aí da reta final do campeonato. Com certeza. E todos os principais jogos dessa 33ª rodada vão passar aqui. Lembrando que um jogo foi adiado, Cruzeiro e Vasco, porque vai acontecer um show no Mineirão. O Cruzeiro tentou levar para o Independência, o América joga por lá, então esse jogo do Cruzeiro com o Vasco foi para o dia 22 de novembro. Até por isso, a galera que acompanha aqui o nosso canal Flash Score fica sabendo também, o campeonato não termina mais 3 de dezembro, foi para 6 de dezembro, porque teve esse jogo adiado. Teve o Fluminense com o São Paulo, que seria no último sábado, quando o Fluminense jogou a Libertadores, a final. Foi para o dia 22 de novembro também, no Maracanã. E o Flamengo, que nós estamos falando aqui, que bateu o pé, que ia jogar no Maracanã com o Bragantino. Então só vai jogar no dia 23, também no Maracanã. Por isso que você disse, olha, a tabela, nem todo mundo tem os jogos completos. O próprio Botafogo, né? Tem o Fortaleza para fazer fora de casa. Fortaleza recebe Botafogo, recebe Cruzeiro, enfim. As rodadas vão se encaixando. Mas dia 6 de dezembro,
Aí a gente sabe quem é campeão, quem é rebaixado, quem vai para a Libertadores, quem vai para a Sul-Americana e quem só fica na primeira divisão comemorando. Edu, É fechamos? verdade. Não, fechamos. Só uma última informação, né, de hoje, né, fresquinha. Esse jogo adiado do Fluminense com o São Paulo, né, que vai ser no Maracanã, parece que tá tudo certo entre os dois times. Vai ser o jogo, já está sendo chamado dos jogos das faixas, né? O Flamengo Sim. vai entregar a faixa para o São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil, e o São Paulo vai entregar a faixa de campeão da Libertadores para o Fluminense. E são dois campeões que não se encontram, né? Porque tem a Recopa, que é a Sul-Americana e Libertadores, os campeões, LDU e Fluminense, e a Supercopa do Brasil, o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Então, esses dois não vão se enfrentar em nenhuma final já no início do ano que vem, como sempre abre a temporada. Edu, um grande abraço e até a próxima, hein? Fábio, outro abração aí, um abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui nesse pré-jogo entre Flamengo e Palmeiras. Até a próxima. Até a próxima e às 9h30 a bola vai rolar no Maracanã e eu estarei lá contando tudo para você no nosso site flashscore.com.br, no nosso aplicativo. Então não esquece, dedo no like, comenta aqui quanto é que vai ser esse jogo, deixa o seu palpite aqui, o seu placar, compartilha para os seus amigos e se inscreve no nosso canal, porque estamos juntos com o time Flash Score. Até a próxima!